Estou aqui agora com os engenheiros agrônomos, técnicos do Educampo Expocacer, Caio Lazzarini, André Gentili e o cooperado da Expocacer, Heron Júnior. Eles vão compartilhar um pouco das suas experiências com a gestão no manejo de adubações e nutrições do cafeeiro. Você está fazendo de maneira correta? Você sabe para que serve? É isso que a gente vai conversar um pouco aqui agora, né, meninos? Na prática, como é que funciona essa gestão no manejo de adubações e nutrições do cafeeiro? Como é que funciona na prática? Então, Ana, quando a gente fala sobre gestão no manejo das adubações, a gente está falando não apenas da gestão financeira, a gente está falando do processo de gestão técnica, operacional e financeira. Então, o que a gente conversa muito, né, Caio? Não quer dizer que porque o produtor comprou o melhor insumo que está disponível no mercado, que ele vai ter o melhor resultado, porque muitas vezes ele não faz na hora correta, né? E hoje a gente entende que o equilíbrio desses três fatores, né, do técnico, do operacional, que é o que ele pode fazer junto ao financeiro, uma estratégia de compra bem feita, um planejamento do fluxo de caixa, uma estrutura que a fazenda tem para receber esses fertilizantes, para a gente estar usando no momento certo, tudo isso importa. Então, quando a gente fala de gestão, a gente está englobando todo esse planejamento, todo esse manejo que ocorre na fazenda. Isso tem um período ideal, um período correto? Como é que funciona? Então, Ana Lívia, primeiro agradecer, né, Expocacer pelo convite, da gente tá aqui fazendo esse podcast. Acho que é interessante a gente tá fazendo isso para trocar ideia e para mostrar para o produtor o tanto que é importante tomar as decisões pontuais, né? Então, agradecer a Expocacer pelo convite e nós vamos ter mais, né, outros Sim, podcasts. Então, a gente, com certeza. acho que vai dar para contribuir bastante com a Expocacer e com os produtores em si, tá? Assim, os pontos que o André falou são muito interessantes, né? Para tomar a decisão, para a gente conseguir iniciar um projeto de montar uma estratégia de adubação, não adianta você procurar o melhor insumo ou então procurar a melhor empresa para te fornecer, né? Você tem que estar tudo ligado, né? O fluxo de caixa tem que estar em dia. O produtor ele tem que conseguir comprar isso de uma forma mais acessível, né? No melhor momento possível, né? E isso é muito importante, ele estar com o fluxo de caixa em dia. Não adianta ele querer comprar o melhor insumo, mas na época errada, né? Então a gente auxilia muito ele dentro do campo com isso, como tomada de decisão, a época de comprar o fertilizante. Tem produtor que, infelizmente, não tem o caixa muito ajustado, ele tem que comprar com um período maior de prazo, né? Mas nem por isso ele consegue, ele vai sair dessa oportunidade de compra numa fase ideal de compra do insumo, né? Então, o primeiro ponto é esse, é o momento correto de comprar, né? E a gente tenta auxiliá-los sair numa fase perfeita para comprar, que normalmente a gente trabalha entre abril e junho, julho, né? Esse ano passado mudou um pouquinho essa fase, ela foi um pouco mais para frente, porque o fertilizante mudou de época de preço, aquele negócio da guerra influenciou bastante. Então, foi um ano atípico. Normalmente, nos últimos 10 anos que a gente vem trabalhando com essas recomendações, as épocas ideais de compra de fertilizante, elas giram em torno de entre abril e junho, julho, até agosto, né? Então, o produtor que consegue comprar nesse momento, normalmente, ele é um produtor que ele consegue comprar num custo um pouco mais baixo, nesse fertilizante. Então, essa é uma primeira coisa. Comprei o fertilizante na hora correta, consegui comprar com preço adequado. Para aplicar isso, eu tenho operacional, tenho planejamento bem feito para ter esse fertilizante aplicado na hora correta, né? Não adianta nada eu comprar o melhor fertilizante do mundo, mas ele não aplicar ele na hora correta. É melhor comprar um fertilizante ruim ou de menor qualidade, não ruim, mas de menor qualidade, né? E aplicar ele na hora correta. Isso é mais importante. Então, o momento da aplicação, né, é muito importante. E a quantidade correta, né? Não adianta eu colocar uma quantidade igual ao do meu vizinho, né, André? O vizinho, não existe receita, né? A tua lavoura, com a resposta dela, tá ali, né? Você tem que medir, fazer suas análises para entender qual a melhor resposta da tua lavoura em específico, né? Então, nada melhor que você, produtor, também com o teu consultor, que entende o histórico da lavoura, sabe a produtividade dela ao longo do tempo, né? A gente sabe como uma lavoura de potencial produtivo mais alto, a gente melhora o fertilizante, coloca mais fertilizante, né? Ou coloca uma quantidade ideal para aquela produtividade histórica maior. E tem lavouras que são
a gente já tira um pouco o pé, porque a gente sabe que o potencial produtivo dela é muito menor, menor. né? Então, acho que esses que são os pontos principais aí para a gente começar a conversar um pouco sobre fertilizantes aqui. Então, Ana, como o Caio comentou, essa estratégia nossa, ela se inicia no período ali que praticamente finalizaram-se os tratos da safra passada, né? Então, em abril, maio, ali nós estamos com as análises de solo do produtor em mãos, né, Caio? Isso aí. Essas análises que vão nos permitir calcular o que seria a demanda adequada para cada lavoura, de acordo com cada carga pendente que virá no próximo ano, e ir ajustando essa estratégia ao longo do ano. Então, quando a gente fala dessa gestão, por que a gente está falando disso nesse momento? Porque lá atrás nós fizemos um planejamento de compra, nós passamos isso para o produtor, ele colocou todos essas recomendações em prática, comprou os materiais e veio fazendo as adubações, né? Então hoje a gente está no momento que o produtor fez em torno de 60%, 70%, alguns até 80% daquelas adubações que nós havíamos programado lá atrás. Só que nós programamos isso com antecedência porque o produtor precisa comprar esse fertilizante com antecedência para no momento que ele precisa adubar, esse fertilizante esteja na propriedade. Então, nós estamos em um momento onde nós estamos recalibrando essas adubações, porque agora nós conseguimos ver a carga pendente que está na lavoura associado a esse planejamento que nós fizemos no passado recente, estamos ajustando isso aí. Então, essa gestão ela é constante, porque eu tenho que chegar na propriedade, né? O Heron está aqui como produtor, ele sabe que muitas vezes a gente programa uma atividade para o mês, né, Heron? E não consegue cumprir esse cronograma conforme foi planejado. Então, todo mês, toda visita, a cada 15 dias, conversando com o produtor, a gente vai reajustando isso aí. Então, essa calibração é um dos pontos mais importantes nesse momento, né, Caio? Não adianta uma receita, igual eu falei para trás, né? Não adianta uma receita anual, aí eu vou lá uma vez por ano, entrego uma receita e viro as costas, volto depois no outro ano para fazer a receita de novo. Não adianta isso. Né? O que adianta é o quê? A gente monitorar ao longo do tempo. A gente sabe que a resposta da florada, a gente faz as primeiras recomendações de adubação, elas são feitas em cima de um potencial produtivo da planta para a próxima safra. A gente tem muita coisa para acontecer daí para frente, né, Heron? Tem florada para acontecer, tem um período de seca que pode acontecer alguma outra coisa diferente, ou frio ou seca, enfim. Depois a florada, igual teve esse ano passado, né? Uma florada até fora de época agora. Exato. Então, assim, existem vários fatores, né, para chegar. Então, assim, o planejamento ele é feito lá em abril, maio, junho, depois ele é reajustado em setembro, outubro, né? E ele é monitorado o tempo todo, porque pode ser que a previsão aumente ou diminua, né, nesse período nessa safra corrente da lavoura. Né? Então, o que nós estamos fazendo agora, né? Nós começamos em dezembro, isso, é fazer esses ajustes, né? Com essa quantidade enorme de chuva que a gente teve esse último mês aí, né? Choveu praticamente 700 milímetros em 2 meses, né? Tem que ajustar. Pode ser que a gente tenha que reduzir a adubação ou pode ser que a gente tenha que aumentar, né? Não só pela chuva, mas pela quantidade de carga pendente, igual eu falei. Então, assim, tem vários fatores que influenciam. Então, a gente tem que estar monitorando sempre. Então, quais são as melhores ferramentas para a gente monitorar? A análise de folha é super importante. Se quiser fazer uma segunda análise de solo, ela pode te auxiliar. Não vai ser a coisa mais importante, mas ela pode te auxiliar em alguma coisa. Lá atrás, em cima das bases que a gente faz, né? Uma correção perfeita de análise de solo, né? Não adianta a gente comprar o melhor, igual eu falei, o melhor adubo, colocar as quantidades corretas no momento correto, mas se não tiver uma base para aquilo acontecer, para aquele adubo reagir, para aquele adubo fazer a tua função, né? Então não adianta colocar tudo do bom e do melhor numa hora certa, mas não tiver a base. A base é o quê? Uma calagem bem feita, uma gessagem, se necessário, né? Bem feita. Então, a gente quer deixar, assim, a importância do que é a base, né? A base ela é mais importante do que o NPK em si. Se você faz uma base boa e conseguir monitorar legal, talvez você reduza o NPK, né? Com uma base legal, né, André? Até eu tenho um caso interessante, né? Porque ficou faltando uma areazinha para fazer de calcário agora recente e a lavoura tá... Você faz um comparativo ali da paralela a ela que eu não fiz o calcário, é gritante, sabe? Tá nítido que fez falta, nítido. né? E o restante dos tratos culturais todos foram feitos
iguais. Só que só pelo fato de eu não ter feito o calcário, a lavoura E você ficou muito identificou isso por meio dos técnicos do Educampo, Heron? também, mas assim, tá a olho nu. Assim, você chega lá, você vai ver que a diferença de uma com a outra é gigantesca, E sabe? por que, Heron, que você não fez nesse pedaço? É legal você falar, porque assim, acontece muito com o produtor Pois isso, tá? é aquele finalzinho de talhão ali que faltou 4 toneladinhas de calcário. Como é que a gente ia fazer? Ia pegar emprestado com o vizinho, a gente não sabia como Não é que tinha ia fazer, logística, né? né, Heron? Aí ficou, sabe? Ficou sem fazer. sem fazer. Mas é nítido, é impressionante, assim, a diferença O quanto de a base é importante, É, né? a base, E aí- no caso. E aí que eu pergunto para vocês, quando vocês identificam lá na gestão, né, que é um dos serviços oferecidos pelos técnicos do Educampo, quando vocês identificam a necessidade na lavoura do cooperado, do cafeicultor, do produtor, e a realidade econômica, financeira do produtor é outra. E aí como é que vocês conciliam isso? Então, Ana, o que a gente estava conversando, né? Numa situação dessas, o que eu vejo como mais importante é o equilíbrio. É o que o Caio falou. Não adianta o produtor focar só no NPK, eu vou comprar minha adubação nitrogenada de 300, 400 quilos de N por hectare para fazer essa lavoura vegetar. Mas não fez o calcário, então não vai dar certo. Então, numa situação onde a gente não vai ter acesso a todos os insumos que nós precisamos, nós vamos priorizar o equilíbrio. O Heron é um produtor que eu assisto, a gente faz muito trabalho junto, então a gente roda as lavouras frequentemente, conversa muito, o Heron é muito participativo nas tomadas de decisão, ele dá muita abertura para eu participar de todas as tomadas de decisão que vão ocorrer na fazenda. A gente tem uma equipe que é muito entrosada, né, Heron? A gente está em conversas constantes com os nossos colaboradores lá da fazenda, pessoal muito participativo, ativo. Então, a gente sempre prioriza o equilíbrio. Por exemplo, nós viemos de um ano aí que muitos produtores estão sofrendo com fluxo de caixa, né, Caio, devido a problemas climáticos, geada. Esse ano nós tivemos casos sérios de granizo, a alta dos fertilizantes, né, a dificuldade na aquisição de fertilizantes, aquele medo de não conseguir comprar o seu adubo com essa crise da guerra na Ucrânia. Então, assim, no momento desse, a gente senta com o produtor, monta um planejamento estratégico do que é o recomendado tecnicamente, o que é ideal para ele fazer, e dentro disso a gente vai equilibrando, conforme o que é operacional, o que ele consegue aplicar na propriedade dele e com o que é economicamente possível para a situação dele. Porque não adianta eu chegar depois de 6 meses e falar para ele, tá vendo? A lavoura não tá legal porque você não fez o que eu pedi. É muito fácil, entendeu? Eu jogo tudo lá e qualquer coisa eu falo, não, mas você não fez os 300 quilos de nitrogênio que eu pedi, ou os 400 quilos que eu pedi. Não é isso que a gente procura. A gente procura uma forma equilibrada, né? E acompanhar isso de perto, né, Caio? É isso que é importante. O acompanhamento ele é fundamental, né? Por isso que a gente vai pelo menos uma vez por mês na fazenda, para a gente conseguir enxergar uma coisa no momento, no meio do caminho, né? Quando a gente vai. Não adianta fazer um planejamento uma vez por ano e depois voltar daqui a um ano. É isso que eu falei. A gente indo todo mês, eu fui um caso de um cliente de hoje que eu fui. Eu fui na lavoura dele no mês passado, nós até conversamos aqui antes, né? Fui na lavoura dele no mês passado e um talhão específico está extremamente vigoroso. Visualmente está extremamente vigoroso. Nós fizemos algumas avaliações, coletamos análise de folha para ter certeza, né? E vimos que realmente o nitrogênio estava bem alto nessa área. Nós tiramos dessa área e colocamos para uma outra área que estava com uma demanda um pouco maior, né? Quer dizer, eu economizei um adubo nesse talhão específico e nós colocamos numa área que estava precisando de adubar. Ele comprou mais adubo? Não. Ele só realocou a adubação dele. Que foi planejada lá atrás. Foi planejada lá atrás, né? Então, assim, olha o quanto é importante esse monitoramento mensal, de ir lá, olhar, né? Pra gente acompanhar. Porque quando a gente fez o planejamento lá atrás, a gente imaginava uma coisa. A resposta dessa lavoura que estava mais vigorosa foi menor no potencial produtivo que a gente esperava. Sim. E a outra, ao contrário, foi o maior, né? Então, a gente conseguiu ajustar a adubação em cima do que já tinha de adubo na fazenda, né? Então, isso é o mais importante. Tem que estar acompanhando, né? Eu acho que é isso que a gente consegue fazer bem, esse acompanhamento, né? E a gente conseguir alocar esse recurso que ele já tem da melhor forma possível para a lavoura dele responder melhor. É esse que é o intuito final, né? Principalmente quando o produtor está presente com
com a gente, né, cara? Então, assim, o Heron é um cara que tá todo dia na fazenda. Eu vou lá uma vez a cada 30 dias. Então, todo dia ele me dá um feedback, né? Tudo que acontece diferente, alguma coisa que ele vê. Então, assim, a comunicação e o acompanhamento é mais importante do que qualquer coisa, principalmente nessa situação que você comentou. Olha, não vai dar para fazer tudo que nós programamos. Opa, peraí, então a gente vai ter que ter atenção redobrada. Então, não vai conseguir fazer determinada quantidade de fertilizante, então vamos tentar uma estratégia diferente. Parcelar mais as adubações, ir acompanhando, ver se a gente consegue chegar lá com a menor perda possível. Como que nós podemos fazer isso? Monitoramento, né? É o que o Caio falou, nós temos os recursos importantes, né, que são indiscutíveis, que são as análises de solo, as análises foliares, mas nada substitui o acompanhamento, né? Que é aquele feeling que você tem da lavoura, o histórico que nós temos. Uma das coisas que eu acho mais interessante do Educampo é o seguinte, tem propriedade que você atende tem 15 anos, né, Caio? Sim. Então tem talhões que você tem histórico de produtividade de 15 anos. Histórico do que foi adubado dentro daquela lavoura durante 15 anos, né? Então, assim, e isso é uma base de informação que poucos produtores têm, porque só o cara que anota, que acompanha, que fica ligado a essa parte de gestão, né, Caio, que tem isso. Então, isso facilita muito a nossa vida. Porque dados é tudo, né, André? Dados tem dados para a gente tomar decisão. Esses dados isso que eu são ia perguntar importantes. a vocês. O que é que vocês avaliam, né, nessa gestão que é oferecida ao cooperado? O que é prioridade, assim, primordial nessa gestão do manejo? O primordial a gente ter informação para tomar decisão. Se o produtor ele consegue entregar uma informação de qualidade para a gente conseguir tomar decisão em cima do que ele trouxe de informação, isso é fundamental. Por exemplo, é legal dar uns insights aqui dos produtores, que um exemplo que eu tenho de um cliente. Ele é um cliente extremamente eficiente, ele tem um operacional super bem, o processo dele é muito bem feito, né? Ele consegue fazer na hora certa sempre. Então ele é um cara que ele faz uma adubação bem mais parcelada. A nitrogenada dele é muito mais parcelada. Por quê? Porque ele sabe que ele consegue, se ele precisar de entrar com um intervalo de 20 dias, de 15 dias, ele consegue fazer, né? Por quê? Porque ele tem uma eficiência operacional altíssima. Então esse cara ele consegue ser eficiente para isso e ele consegue parcelar mais a adubação. Ele normalmente fecha com menos nitrogênio que os outros clientes, que fazem menos parcelamento. Consegue ser mais eficiente. Por quê? Eficiente. Porque ele consegue ser mais eficiente nas adubações. Ele monitora mais e consegue ser mais eficiente. O equilíbrio, né, que vocês falaram. É isso. Então, assim, e isso, assim, quer dizer, foi o melhor adubo que ele comprou? Da melhor qualidade? Não foi. Foi um adubo convencional, só que ele comprou. Ele consegue aplicar muito parcelado, ele consegue dividir muito bem, ele consegue monitorar muito bem essas adubações e, com isso, ele consegue reduzir a adubação, né? Então, não tem receita de bolo. Cada um consegue ser eficiente de uma forma. O que você tem que ser eficiente. Né? Agora, tem produtor que, infelizmente, não consegue fazer mais de 3 adubações por ano, porque ele não tem um operacional adequado. Esse produtor, a gente tem que ser um pouco mais... a estratégia dele tem que ser um pouco diferente desse outro que consegue fazer 8, 9, 10 adubações. Né? Então, por isso que tem que estar um consultor lá olhando, ajudando, auxiliando. Né? É estratégia. Então, por exemplo, esse cara eu consigo programar para ele 40 operações por ano. Esse que consegue ser mais eficiente. O outro que não consegue ser mais eficiente é no máximo 25 operações por ano. De 20 a 25, né? Total. O mínimo necessário, né, cara? O mínimo necessário para ele conseguir tocar a atividade e ter rentabilidade. Então é isso que manda, né? Depende de cada produtor. A gente sabe das dificuldades, tem área que tem cliente que tem área de mais tombada, com topografia mais complicada. Então, tudo isso está mais afastado. Então, quanto maior a propriedade, mais deficiência operacional ele tem, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar para conseguir ser eficiente. Heron, compartilhe um pouco aqui com a gente a sua experiência. Vocês falaram de algumas palavras que marcaram, que é estratégia, gestão e parceria. Ou seja, o produtor também tem que estar alinhado, né? Essas estratégias, essas tomadas de decisões. Compartilhe com a gente um pouco da sua experiência no Educampo Expocasser. Então, Maria Lívia, eu comecei no Educampo meu pai faleceu em 2014 e eu resolvi assumir as fazendas, né? Eu não sou formado em agronomia, mas eu sempre tive um laço ali na fazenda, né? E aprendi a tocar um pouquinho com ele lá. Aí propus para a família, falei assim, vamos parar com a atividade, vamos continuar todo mundo junto e tal, eu assumo a frente aqui e foi embora. Só que o que acontece? Meu pai tinha um sistema de administrar dele, certo?
E a gente pegar no chifre do boi de uma hora para outra, sem ter uma experiência na parte administrativa nem nada, foi bem complicado, sabe? Aí em 2015, eu me associei à Expocacer, né? Com o intuito de participar do Educampo, sabe? Na época até o Rodrigo, né? Que era o técnico, né? Você começou com ele, né? Assim, Comecei como estagiário. Como estagiário do Olha. Rodrigo. Na fazenda e tô como Isso, consultor hoje. Legal. E 8 foi anos, né, Aaron? Sim, 8 anos. E foi ali que a gente começou a enxergar a cafeicultura de uma forma mais técnica, porque antes era simplesmente levando assim, né? A gente comprava o que pedia, comprou adubo e tal. Foi um ano e meio, assim, muito bagunçado, e depois que eu entrei para o Educampo, as coisas foram bem controladas. Hoje eu tenho noção do que é o custo de produção meu, né? Que eu acho que é a coisa mais importante para todo produtor, tem que ter na ponta do lápis ali certinho o que é o custo, para ver se está viável ou se não está viável. Estratégia. Né? Estratégia, né? Exatamente. E aí, hoje, como dizer, esse histórico de 8 anos já, então, assim, até eu sei longevidade, o que eu tenho que fazer, renovação de áreas. Como se diz, hoje eu não consigo ficar sem, para ser bem honesto, porque se eu não tivesse esses parâmetros para mim seguindo e mais orientação do meu técnico, eu acho que eu estaria muito perdido, sabe assim? Na sua lavoura, essa gestão no manejo de adubações e nutrições do cafeiro, como é que funciona hoje? Então, eu vou fazendo monitoramento, igual até o André tinha comentado, eu até brinco demais que eu fico mandando mensagem para ele, 3, 4 mensagens por dia, mais ou menos. Sabe? E aí à noite ele vai e responde. Mas se olhar, igual hoje mesmo, hoje de manhã, esse talhão que eu até comentei mais cedo aqui, falando do calcário, sabe? Que eu já estou observando que ele está ficando para trás, sabe? Então eu já mandei foto, mandei uma mensagem, expliquei, sabe? Já outras coisas que a gente vai monitorando, não só eu, mas os funcionários também, eles ajudam a fazer esse serviço de monitoramento. Então eles vão passando, lá no talhão tal, tava, por exemplo, Tá caindo folha. caindo folha, formiga, por exemplo, nos plantios e tal. Sabe? Então eles vão fazendo esse monitoramento, vamos passando, eu passo para o André, e o André, a gente estuda as melhores possibilidades de execução do serviço, né? É assim que funciona. Legal. Agora, quais são os principais erros, meninos? Ele está falando de algumas experiências que ele observa, que não deu certo, que deu certo. Quais são os principais erros observados nesse manejo, nessa gestão no manejo, desculpa? Então, Ana, assim, o que eu vejo do grande problema? São os excessos e o produtor querer compensar alguma coisa que ele deixou de fazer com fertilizante. Por exemplo, assim, passou da hora de podar a lavoura. Ah, não, vou compensar no adubo para essa lavoura vegetar, porque ela vai chegar para o ano que vem. É uma lavoura que deveria ser erradicada para um novo plantio. Não que eu vou chegar, adubo nela, vou adubar até ela responder. Desbrota, né, André? A desbrota, nossa, desbrota é um tema polêmico, viu? Tá Acho que merece um tema desbrota no Então, podcast. próximo. Merece um podcast só sobre Então, desbrota. próximo podcast. E é o que a gente conversou mais cedo. O produtor, muitas vezes, ele só foca na adubação nitrogenada. Então, assim, muitas vezes, ele deixa a correção de solo de lado, que é o que o Caio falou lá atrás. Poxa, o cara não fez o calcário que precisava fazer, não fez o gesso que precisava fazer e agora quer compensar na adubação nitrogenada. E muitas vezes ele pega como parâmetro o que o vizinho fez ou o que o cara falou que fez num áudio de WhatsApp ou num vídeo que apareceu no WhatsApp de outra região e tal. Mas assim, o que a gente gosta de deixar muito claro para todos os nossos produtores, que a gente padroniza a forma de coletar dados, coletar informações para poder ter um benchmark, que é um comparativo de informações para ele tomar a decisão. Mas cada fazenda tem sua propriedade, tem o microclima, tem as características operacionais, tem muitas características que são particulares de cada produtor. Então não adianta ele importar essa tecnologia
sem colocar dentro da realidade dele. Então, Isso varia até anualmente, né? Até com o mesmo produtor. varia anualmente, mensalmente, porque nós estamos com as lavouras expostas ao clima, né? Então, assim, é uma empresa a céu aberto. Mudou alguma coisa no clima, muda tudo, né, Caio? Exatamente. Então, assim, eu acho que o maior erro que eu vejo são os excessos, né, de algumas coisas tentando compensar, né, principalmente as adubações nitrogenadas tentando compensar outras falhas, e muitas vezes o produtor deixa de lado. Alguns elementos são muito importantes. Hoje o principal elemento que a gente vê deficiência nas lavouras e está sendo deixado de lado é o magnésio, né, Caio? Exato. É um nutriente que mais aparece, né? É o que mais Normalmente, aparece. bastante. Uma coisa assim, um ponto que eu sempre gosto de frisar é a utilização de matéria orgânica, né? O quanto ela é importante, né? Eu fiz um levantamento dos meus clientes, 230 e poucos talhões na última safra, e os talhões mais eficientes, que ganharam mais dinheiro, que sobrou mais margem, né? Desses mais eficientes, desses 55 talhões, um pouco mais que isso, que foram mais eficientes, 25% mais eficientes, em ganhar dinheiro, não é em produtividade não, porque não adianta ser mais produtivo, mas não ser rentável, né? Em ganhar dinheiro. 75% desses talhões utilizavam matéria orgânica constantemente, todo ano, né? Então, olha o quanto é diferente a utilização da matéria orgânica na cafeicultura, né? A resposta da planta é diferente, né? Então, assim, regiões mais quentes, a gente vê isso com maior resposta ainda. Talvez em regiões um pouco mais frias a resposta é um pouco menor. Exatamente. Mas em regiões mais quentes a resposta é muito grande da matéria orgânica. Então, é um outro ponto, né? Então, vamos olhar a base, né? Que a base é uma matéria orgânica bem feita, é um manejo de mato bem feito, né? Que vai aportar carbono no processo. Então, Fitossanitário bem conduzido, condução de planta bem feita. Então, é tudo isso para depois... O adubo é importante? Sim, ele é o mais importante. Ele é 40% do custo do café hoje, de 30% a 40% é adubo, né? É uma adubação hoje, um adubo nitrogenado, um adubo NPK hoje, fica de 5 a 8 mil reais por hectare. Né? Então é muito dinheiro, ele é importante. Só que se não tiver a base bem feita, você tem uma planta lá mal conduzida, uma planta mal plantada, uma lavoura que já foi mal plantada desde o início, você vai colocar adubo nela, ela não vai responder, né? Então tem que ser uma lavoura que tem que ter a gente tem que conhecer a lavoura, né? E para conhecer tem que estar lá. Todo dia, todo mês pelo menos, entendeu? E o produtor todo dia, né? Sim. Então, o produtor, se a gente sabe que o potencial é menor, não adianta eu colocar tudo de bom e do melhor numa lavoura que sem potencial produtivo. Para querer compensar um erro, né, Para compensar um erro que foi feito lá atrás, né? Talvez uma lavoura cheia de falha, né? Que a gente tem visto muito aí no dia a dia plantios grandes, né, Caio? Que foram lavouras mal formadas e não tem tido resposta em produtividade. Então, assim, às vezes o cara tá com uma lavoura que tem indo para a terceira, quarta safra, mas tem 15% de falha, né, Caio? Exato. Lavoura fica no mato constantemente. E aí, o que fazer? Então, tem que ser feita uma análise criteriosa sobre isso, né? Porque não adianta querer compensar tudo com adubo, né? E uma coisa que o Caio falou que eu acho que é o mais importante a ser analisado, quando ele falou do material orgânico a ser aplicado nas lavouras, a gente está numa cafeicultura de cerrado. Então, tem alguns lugares que tem particularidades, né, Caio? Que tornam a nossa cafeicultura totalmente diferente de outras regiões, né? Então, o produtor tem que ter um cuidado muito grande quando ele prega alguma coisa. Isso aqui não precisa fazer que tal pessoa falou que não precisa. Ou isso aqui precisa fazer porque tal pessoa falou que precisa. A gente tem que ter muito cuidado nessas tomadas de decisão. Cada caso é um caso. E entender que tudo que você faz na cafeicultura é a longo prazo. Quando você comete um erro, você vai ficar pagando por esse erro muito tempo. E talvez a correção dele não seja possível sem erradicar essa lavoura, né, Caio? É o que normalmente acontece, né? Talvez quando você perguntou, Ana Lívia, o que era o ponto, né? O que acontece quando a gente faz isso? Talvez essa lavoura ela tem que ser erradicada e plantada de novo. É a pior situação. É você que tem uma lavoura nova que tem que começar ela de novo, né? Esse é o pior de tudo. Mas isso, em casos extremos tem que fazer, né? Porque uma lavoura de terceira, quarta, quinta safra que não produziu nem 20 sacas, porque ainda tem alguns casos assim. Tem muitos. Essa lavoura ela não é uma lavoura rentável. E ela não vai trazer isso depois que ela estiver mais velha. Cada vez vai ser pior. A tendência é. Né? Então, assim, tem que olhar, monitorar com muito carinho, porque se for começado errado, vai dar errado. Né? A gente sabe que vai dar errado.
Então, gente, começa uma lavoura igual uma criança. Eu falo que é igual uma criança mesmo, né? Tem que tratar ela bem, o melhor possível, porque senão ela vai ser uma criança com dificuldade no futuro, né? Mais mirradinha, ou com cresceu menos, ou que menos inteligente, porque ela não comeu, não teve a base, né? A planta é a mesma coisa, ela vai ser menos produtiva, menos eficiente, porque ela não teve uma base bem feita, não teve um plantio bem feito. Então é melhor o cara reduzir a área, se ele não tem condição, reduz, tenta conduzir um pouco menos, mas fazer a coisa acontecer. Fazer certo, começar com uma base correta, porque senão não adianta. Né? A nutrição começa aí. A atividade começa aí, num plantio bem feito, com suco muito bem feito, com correção em profundidade, com tudo bem feito para conseguir ter resposta nessa lavoura pelo menos 15 anos, né? O que a gente fala aqui, que depende de cada região, né, Heron? Que lá em Campos Altos, região que está o Heron lá, a gente tem cliente lá, o André também tem bastante. Lá é uma região que o café ele suporta 30 anos, uma lavoura lá. Vai bem, ela vai bem com produtividade. Aqui em Patrocínio e outras regiões que são mais quentes, o potencial dela cai muito daí, né, nessa idade aí. Então, cada caso é um caso, não é o cerrado é um só, né? Não tem receita de bolo. E também tem uma questão, mano, que como o Caio for diferentes regiões, né? Talvez lá em Campos Altos, uma lavoura que esteja com a carga pendente lá de 60, 70 sacos, você trabalha com 20, 30% a menos de fertilizante nitrogenado do que aqui, né, Caio? Exato. Então, aqui em Patrocínio, cada caso é um caso, a gente tem que deixar isso muito bem esclarecido para o produtor, porque a todo momento nós estamos sendo bombardeados com informações, né? E muitas informações não se aplicam à realidade deste produtor, porque é muito fácil você pegar um caso de sucesso, né? E querer extrapolar para todo mundo. Ou a mesma coisa. Sim. O cara faz isso e acabou com a fazenda dele, mas será que é só isso? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para tomar a decisão, né, Caio? E cuidado, só uma coisa para lembrar, cuidado com o milagre, né? Cuidado que tem muito milagre, né? Cuidado com o milagre. Muito milagreiro também. Eu vou pôr matéria orgânica e um pouquinho de adubo lá e vai resolver. Não, vai pôr matéria orgânica e vai adubar corretamente. Você pode descontar o nutriente? Pode. Sem problema. Mas você vai ter que adubar corretamente. Cuidado com o milagre. Não, eu vou colocar isso aqui, vai resolver minha vida. Eu não preciso nem adubar mais. Eu vou colocar lá um material X, não vou falar nome, mas e vai substituir meu fertilizante mineral. Cara, não vai substituir. Toma cuidado com o milagre, agora que o fertilizante tá caro, todo mundo tá inventando um monte de coisa, né? Fertilizante chegou a R$6 mil fertilizante, todo mundo inventando um monte de coisa para o negócio para ser viável, né? Aí o cara tá tirando o que precisa ser feito e colocando coisa que não tem resposta agronômica, né? A gente que dá consultoria, a gente embasa em pesquisa. Eu não vou fazer nenhuma recomendação sem embasamento científico. Sim. Nenhuma. Ou tem embasamento científico, ou eu não vou fazer recomendação. É isso e pronto, né, André? Com certeza. E onde faz pesquisa? A gente faz algumas pesquisas aqui e Procafé faz pesquisa, enfim, tem alguns institutos que a gente confia e segue, né? Eu não vou... Aí começa a surgir um monte de coisa, né? E a gente... gente, mas não tem nem pesquisa. Não, mas pode pôr que vai funcionar. Gente, não é assim. Cuidado com o milagre. Não vai acontecer, não tem milagre, gente. Não tem, né? Não acha que vai trazer coisa... Então, a gente viu, tem muito cliente, assim, querendo fazer coisa diferente, nós estamos aprendendo junto, né? Com a regenerativa agora, mais ainda a gente está testando coisa diferente, tentando implementar algumas técnicas diferentes, mas assim, com muita cautela. Nutrição é com muita cautela, porque você pode arrebentar a tua lavoura com um manejo inadequado, né? E o que mais faz a gente sobrar dinheiro é a produtividade. Ainda é. Pode ser que um dia, com essas vendas desses cafés diferenciados, enfim, a gente consiga ganhar um pouco mais de dinheiro com isso. E aí compense a questão da produtividade. Mas o primeiro ponto que mais dá dinheiro, o que mais impacta na rentabilidade, é a produtividade. E produtividade é uma coisa que o Educampus Focacé é líder, né? Sim, a gente... Recentemente, vocês foram homenageados, ficaram entre o top 10, né, dos 25 anos do Sebrae.
foram homenageados, e dos 10 homenageados, a Expocacer teve 2 consultores Educampo e 4 cooperados, 4 cafeicultores, né, que pertencem ao grupo do Educampo Expocacer. E você, Caio, foi um dos homenageados, você podia até compartilhar aqui, vamos aproveitar aí. Produtividade é uma coisa que vocês entendem. Eu acho que assim, ninguém constrói nada sozinho, né? Primeiro são os produtores que são fantásticos, a turma é muito boa, né? Trabalham muito bem, os caras são apaixonados pelo que fazem, eles são... primeiro é eles. E os colaboradores deles que sem também eles, ninguém faz nada, né? Verdade. A gente só auxilia, né? A gente ajuda a tomar algumas coisas, algumas decisões que ajuda esse negócio a acontecer, né? Mas, e também os amigos que a gente tem, né? A gente é um grupo lá de colegas do campo que a gente troca ideia entre a gente, então a gente se ajuda internamente, né? Então, sem eles também, isso não seria possível, né? Com essa troca, né? Isso, a gente, do lado dos bons que a gente fica bom, né? É o tal do ditado mesmo. Verdade. Então, do lado do bom que a gente fica melhor, né? Então, assim, esse que é o negócio, a gente tem todo mundo lá para trocar, para conversar, dar um probleminha, ô André... Ou a gente acaba que a gente liga pra turma e a gente troca junto, né? Então a gente não é só um. Perfeito. A gente é todo mundo junto, né? Então, assim, esse negócio foi construído, não é sozinho, não. Isso aí todo mundo tá junto e todo mundo ajuda para que as coisas aconteçam da melhor forma, né? E o mais legal da cafeicultura, toda vez alguém lembra desse ponto, o mais legal da cafeicultura são as pessoas, né, cara? Verdade. Porque, assim, a gente conversa todo dia, converso com alguns produtores que o Caio assiste, o Caio conversa com os produtores que eu assisto, a gente conversa a todo momento, tem os encontros que a gente tem a oportunidade de participar, né, Caio? Todo dia trocando informação. O Educampo dá isso, né, André? Isso é muito legal. O Educampo, a cooperativa, ela é muito assídua nisso, então isso é muito legal. Essa troca que existe interna, a cooperativa... Ela é fã do campo, ajuda do campo a evoluir, a crescer. Então, isso acredita no projeto, né? Tem que acreditar para acontecer. Né? Eu acho que é um reconhecimento. Por isso que a Expocacer é a maior cooperativa que tem a do campo em todas as regiões. Ela tem mais grupos, né? Porque ela acredita no negócio. Ela acredita e acontece, né? E não é à toa que a gente quer mais aí 2, 3 grupos em pouco tempo, né? Vamos lá. Sim. Legal. E dentro de tudo isso que o Caio falou, eu acho que a mensagem que tem que ficar forte pro produtor é essa, olha, não acreditem em milagre. Não existe almoço de graça. Quando a gente fala de reajuste, de gestão nos recursos relacionados à adubação e nutrição do cafeiro, nem sempre é reduzir. Muitas vezes tem lavoura que vai pedir mais fertilizante. Tem lavoura que não vai ser uma adubação nitrogenada que vai resolver. Opa, essa lavoura que precisa colocar magnésio. Então, assim, quando fala de Educampo, muitas vezes o pessoal que não conhece o projeto ou que não conhece o trabalho dos consultores pensa assim, não, o cara do Educampo só quer cortar a despesa, só quer cortar. E muitas vezes a nossa briga com o produtor é para ele fazer certos aportes na lavoura. Tem que fazer o que é preciso. Ah, mas tem que adubar muito, adubar pouco. Não, tem que adubar certo. Se precisa de X pontos de nitrogênio, é X pontos de nitrogênio. Se precisa de magnésio, é magnésio. Então, assim, o nosso intuito, né, Caio, é priorizar o equilíbrio e não deixar de fazer nada que seja necessário, né? Perfeito. Sem fazer apostas em coisas incertas. É o que o Caio falou. Sempre embasado em pesquisa. Nós temos grandes referências na cafeicultura do Brasil, né, Caio? Tem Matiello, tem Santinato, tem a Fundação Pro Café, que sempre traz muitos trabalhos. Então a gente busca estar lendo, né? Busca estar participando, atualizando para levar para o produtor. Porque o Heron tá aqui, ele pode falar mais do que ninguém. Quantas pessoas que passam vendendo uma ideia para você por semana na fazenda, Heron? Verdade, Heron? Ixi, é impressionante. Sempre chega algum com uma tecnologia nova, com uma coisa nova, querendo inventar, nem inventar, né? Claro, eles não estão inventando, eles estão querendo vender o produto deles, né? Mas a gente não... Muitas vezes você não tem segurança daquilo lá. Então o Educampo entra para dar esse caminho pra gente, né? Então... Agora, voltando um pouquinho naquele assunto anterior, né? A gente já brigou muito do que você estava falando, da questão de eficiência na questão de adubação, essas coisas. Eu mesmo, ano passado, na verdade, quando começou a guerra, né, da Ucrânia com a Rússia, a gente não sabia a realidade do que ia acontecer, né, no mercado dos fertilizantes, né?
Eu lembro, ainda segurei uma adubação final, falei assim, ó, pelo menos uma garantida pro ano que vem a gente tem, né? O homem ficou bravo comigo, vocês tinham que ver. Ele ficou bravo. Não, vamos fazer. Eu falei assim, não, é melhor ter pelo menos uma para vegetar um pouquinho, a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem. Não é verdade? E foi. Graças a Deus passou, deu tudo certo, a gente conseguiu comprar, repor o estoque, tá tudo tranquilo, mas... Teve problema, Heron? Foi. Então, aí eu já não sei, teve uns abortamentozinhos, algumas coisas, nós estávamos discutindo isso antes Sim. aqui, né? Mas eu não sei se caracteriza, né? Se caracterizou. Mas por outro lado também teve aqueles números interessantes, você que se aplicou, né? De 3% abaixo, é o que você falou, né? Num produtor que você atende que deu 3% abaixo do peso que era para ter dado. Peso da semente no final, Peso né? da Após a semente, secagem. O que eu converso, assim, com os produtores é o seguinte, não tem como você ter bons resultados sem fazer o que precisa fazer, né? Só que aí, muitas vezes, a gente acaba caindo nisso, né? Que nem o Heron também teve um caso esse ano que é uma área que aumentou na propriedade, a gente não estava planejado, né? Não tinha programação de surgir essa área, e essa área surgiu, né? Aumentou em 25% a área da propriedade, e com muita coisa atrasada para fazer, né? Muita coisa. Então, todo o nosso manejo de todas as nossas brigas do ano passado que a gente colocou em dia esse ano, a gente estava em dia até esse momento, Funcionou. mas em função daquilo ali, mudou tudo, né, Ron? Mudou tudo. Então, cada dia é um desafio diferente. Só que eu acho que, eu acredito, né, que o mais importante seja isso aí, a gente trabalhar baseado em decisões técnicas, que sejam concretas, né? Com muita calma e sem esperar nenhum milagre. Então, assim, erramos ano passado? Erramos. Tudo bem. Tá claro que houve um erro. Vamos evitar errar de novo. Mas eu sei que ao longo do percurso sempre vão ter os imprevistos, né, cara? E mais acertado que errar, né? E mais acertado que errar. Tentar que acertar mais do que errar. Acho que esse que é o ponto principal. Legal. Eu posso concluir que, então, a gestão do manejo de nutrição e adubações no cafeiro tem muito mais a ver com estratégia, gestão, conhecimento e parceria, né? Confiança, a parceria entre o produtor e o técnico que está assistindo aquele produtor. Não tem dúvida, é isso aí, né? E assim, essa parceria ela é fundamental. Tendo a cooperativa para auxiliar nesse processo também, na parte de levantamento de cotação de produtos, que tá muito legal. Nós temos lá agora mais a parte de cotação de insumos, enfim, que o pessoal do comercial está ajudando a gente. Legal. Então a gente tem conseguido valores interessantes de fertilizantes por ali, né? Eu acho que isso vai aumentar cada vez mais, a gente trabalhar junto, né? Fazer cotações em conjunto, com maiores volumes. A gente costuma ganhar com isso, né? Normalmente a gente ganha com isso. Então, assim, são os pilares, né? Sim. É produtor, é cooperativa, a empresa nossa de consultoria, Sebrae, do campo, em cima disso aí para a coisa acontecer. Né? E fica essa mensagem. Acho que a gente tem que só participando, os produtores que participam, o Heron tá aí, só participando para entender, né, como é que funciona. Às vezes o produtor fala, mas esse negócio é muito difícil, porque tem que ficar apontando e tal. Cara, a gente auxilia para que a coisa aconteça, né? A gente consegue ajudar o produtor para ele começar a apontar. É importante. Nós acabamos de falar que é importante o apontamento aqui, né? Olha os históricos, né? Produtividade, enfim, de 15 anos, dados de 15 anos. A gente consegue entender. Tem fazenda, igual eu falei. Tem fazenda que eu planejo muito menos operações que uma outra. Uma outra que eu sei que ela consegue fazer mais operações, eu faço mais com o intuito de eu reduzir a adubação no final do processo, né? Tem fazenda que não tem jeito. Então, assim, tem fazenda que eu tenho que aplicar herbicida total. Tem fazenda que eu não preciso fazer, porque a gente sabe as demandas operacionais, né? A gente está no campo. É certo fazer total? Não é. Mas eu não tenho outro jeito. Se eu não fizer assim, o cara não controla o mato dele, entendeu? Então, assim... O mato toma conta. Isso. O que é legal? É legal a gente saber e conhecer o processo da pessoa e tentar auxiliar para que ele evolua nisso, né? Então fica essa mensagem. O Educampo é isso, né? A gente entender o processo. Vai ser sempre a melhor alternativa que você vai fazer? O mais perfeito dos mundos? Não, às vezes não. O produtor não vai fazer o mais perfeito dos mundos. O mais perfeito seria fazer X. Ah, mas eu não consigo fazer X. Então eu vou fazer o mais próximo do X que seja economicamente viável, tecnicamente correto e
e operacionalmente Possível. executável, possível, né? Então é isso. É É o equilíbrio, o equilíbrio, né? É isso. Adequar a realidade, né? daquele Sim, cafeicultor. e o que a gente tem visto é que os produtores, né, Caio, que são mais, de certa forma, resumidos, né, que são mais objetivos, mais cuidadosos com a sua lavoura, eles têm tido os melhores resultados. Ah, não é porque o cara faz mais operações, aduba com fertilizante especial, ou o cara que tá com uma propriedade só de lavouras novas. Não é isso, é o cara que ele é mais cuidadoso, que zela melhor da lavoura, né, Caio? Faz plantios bem feitos, lavouras bem formadas. No momento de fazer as adubações dele, está com as lavouras limpas, né? Então, assim, Condução desbrota, vamos falar de novo. conduz lavouras bem desbrotadas. Então, Importante. assim, esses produtores estão sendo os mais produtivos. Aí é aquela questão, o produtor não está se enquadrando nesse perfil, a cada ano ele vai evoluindo, que é o que a gente conversou. O Heron até brinca que a gente fica brigando todo dia. Mas é porque, assim, o meu papel como consultor nunca vai ser falar o que o produtor quer ouvir. Eu tenho que falar o que eu enxergo como melhor para a propriedade. Todas as vezes eu vou estar certo? Claro que não. Mas o meu papel lá dentro é trazer uma visão crítica para ele todos os dias. Com então, embasamento. Isso mesmo. Vamos melhorar isso. Tanto que a gente evoluiu em muita coisa esse ano, né, Ron? Exatamente. E estamos buscando evoluir em mais coisas. Só que todo ano vão ter os imprevistos, né, Caio? O Rodrigo, que é um amigo nosso, Rodrigo Muniz, ele sempre fala isso, não tem um ano atípico, cada ano é um ano. Então, assim, não tem como você ter uma previsão de como vai ser o clima, o que vai ser, o que esperar. Então, todo ano a gente está reajustando, né, Ron? E a nossa empresa é a céu aberto. Como é que a gente faz controle? Não tem jeito. Não tem jeito. Entendeu? Tem que contar com a boa vontade do clima, às vezes para fazer uma execução, uma Exatamente. pulverização, uma lavoura mais dispendiosa, por exemplo, que é o meu caso lá, por Sim. exemplo. É difícil de entrar. Pessoas, né, Ron? Pessoas, Entendeu? a gente está num momento crítico com relação à mão de obra, né, Caio? Assim, pessoas pouco engajadas mesmo em fazer um bom serviço, com nível de comprometimento baixo com a propriedade, seja operadores de máquina como trabalhador braçal, né, Caio? A gente tem visto cada dia situações que nos deixam mais preocupados, porque, gente, pode não gostar de ouvir isso, mas café precisa de gente. Se quiser ter lavoura boa, se quiser ter lavoura produtiva, com longevidade, precisa de gente. Se não quiser mexer com gente, vai plantar soja, né? Não tem jeito. Infelizmente. Café precisa de gente e muitas pessoas. E uma coisa que me deixa muitas vezes até chateado é que eu vejo o produtor falar assim, mas eu gasto muito com mão de obra. Por exemplo, uma colheita manual. Mas eu tô gastando tanto com isso, como se fosse uma coisa feia, né? Mas, gente, olha a renda que o café gera, né, Caio? Então, assim, olha a quantidade de pessoas que a cafeicultura emprega, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar com um olhar menos crítico, né? E mais positivo para o cafeicultor, que muitas vezes ele é questionado sobre muitas coisas, né, Caio? A gente tem uma legislação trabalhista pesada, a gente tem muitos desafios, né, que estão desmotivando nossos cafeicultores com relação à mão de obra. Mas, gente, mão de obra é essencial para ter uma boa lavoura. Então, assim, eu acho que é um momento de nós, né, como consultores, né, o Heron como produtor, a cooperativa, né, todo mundo que está na cadeia, a gente revê isso aí. Porque, assim, muitas vezes a gente penaliza o cafeicultor. Mas você não põe gente, você não contrata. Mas as pessoas também não tá muito fácil para nenhum dos lados. Só que, assim, uma coisa é clara, precisa de gente. Perfeito. Mais uma safra de histórias, dessa vez com os técnicos do Educampo, o Heron, cooperado da Expocacé. Agradeço a vocês a compartilhar essas experiências. A gente já tem um próximo tema, desbrota. Desbrota. Deixa os amigos falar agora. Faz o parte 1 e o parte 2, né, cara? E esse vai ser polêmico. Vai.
Foi muito rico o nosso debate. Eu acredito que a gente pôde contribuir também com quem está nos assistindo em casa. Eu agradeço a participação de vocês em nome da Expocacer. E fica aqui o convite para os próximos temas, esse que a gente já definiu e outros que virão.